Olá, boa noite a todos, boa noite. Vamos falar com Deus. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Esse amor, há muitos que deixaram essa luz. Há muitos que olharam para trás. Desistiram de seguir o príncipe da paz. Por isso, me renova. Faça desse hino uma oração que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Não posso esquecer desse amor. Não posso esquecer deste amor e nunca deixar sua luz. Olharei sempre para frente. Seguirei firme o príncipe da paz. Por isso, me renova para que eu possa prosseguir. Por isso, me renova para que eu possa prosseguir. Para que eu possa prosseguir. Para que eu possa prosseguir. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Nós estamos aqui, Pai, para nos render 100% ao Senhor, para aprender com o Senhor, para ouvir a sua voz, para receber de Ti todas as bênçãos que o Senhor preparou para nós, para que possamos, uma vez abençoados, abençoar, fortalecidos, fortalecer, renovados, renovar, curados, curar. Nós estamos aqui, Pai, e queremos ser cheios do Teu Espírito, cheios de fé, cheios de força, cheios de amor, cheios de paz, cheios de saúde, para que possamos dar a outras pessoas. Por isso nós estamos aqui, para que possamos glorificá-lo através da nossa pequenina vida. Apresente a sua vida a Deus aí agora, como se só estivesse Ele e você. Feche os olhos e converse com Ele aí agora.
Nós precisamos do Senhor, meu Pai, mais do que o ar que respiramos, mais do que a comida que comemos. Ainda que quiséssemos viver sem o Senhor, ainda que quiséssemos andar sem o Senhor, não conseguiríamos, porque o Senhor é a vida em nós, o Senhor é a força em nós. Ajuda-nos a caminhar, ajuda-nos a vencer as nossas guerras e batalhas, ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Eu peço, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, de todo o meu coração. Essa noite está nas Suas mãos. O Senhor sabe o que essas pessoas precisam. O Senhor sabe a resposta que elas necessitam. Então toma a frente e as abençoe em o nome do Senhor Jesus. Abençoe, sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir, para que eu possa prosseguir, para que eu possa prosseguir. Amém. Graças a Deus. Podem todos tomar assento. Boa noite. Boa noite a todos. Não é porque existem respostas das nossas orações que nós ainda não alcançamos, há respostas que ainda não aconteceram, não chegaram. Não é porque você ainda não teve algumas respostas de Deus, não quer dizer que elas não virão. Ou não quer dizer que não seja da vontade de Deus. Lembra de Daniel? Daniel passou 21 dias orando e a resposta estava demorando, mas não era Deus. A Bíblia fala que entre Daniel e a resposta havia um demônio que estava lutando para que essa resposta não chegasse até Daniel. Então, a verdade é que sempre vai haver um obstáculo ou outro para tentar impedir, não Deus de chegar até você, mas de você chegar até Ele. Não a resposta de Deus de chegar até você, mas de você chegar até a resposta. O diabo não pode impedir Deus de nos abençoar, mas ele pode tentar de tudo nos impedir de sermos abençoados. Então, eu quero que você imagine agora, sério, imagine uma ponte. Deixa eu ficar assim de lado. Vamos dizer que o meu braço é uma ponte. De um lado está eu. Deixa eu dizer, de um lado você. E do outro lado da ponte está Deus com a resposta que você quer. Então imagine uma ponte, você de um lado, e a resposta que você quer, a mudança que você precisa, o milagre que você necessita de Deus lá do outro lado. O que significa essa ponte? Oração. A oração é o que nos liga a Deus, é o que nos conecta com Deus. Não há outra forma de eu ter. Como é que eu vou ter comunhão com Deus? Quando eu falo com Ele e quando eu ouço Ele. Não há outra forma de você ter. Preste atenção, olhe para cá. Não se desligue não, por favor. Vamos, se concentre o máximo que você puder
Porque o que Deus preparou para nós hoje é maravilhoso. Deus tem falado muito comigo acerca da oração. Deus tem me falado muito acerca da oração. Como nesses últimos dias eu tenho aprendido, inclusive coisas que eu não sabia. A importância que é a oração. A oração é o diálogo entre você e Deus, mas a oração é o que liga você a Deus. Se não há oração, não há comunhão. Se não há oração, não há paz. Se não há oração, não há vitória. Não há vitória. Se não há oração, não há como você superar os seus traumas, os seus medos, os seus complexos, as suas tristezas. O que nos faz superar os obstáculos é a oração. A oração, ela aproxima você de Deus de uma forma tão maravilhosa, tão gloriosa, que faz a vitória vir até você, que faz o milagre vir até você. A oração te torna poderoso. A oração te torna poderosa. Como assim poder? A oração te faz mais poderoso que o medo, mais poderoso que o ciúme, mais poderoso que a mágoa. A oração te faz mais poderoso que a ansiedade, que a depressão, que a angústia, que a dor. A oração nos torna mais forte que os problemas que nós enfrentamos. Agora você entende por que há problemas que nós temos força para superá-los e por que há problemas que nós não temos força para superá-los. Os problemas que nós não temos força, você pode estar certo. Os problemas que nós não conseguimos superar são aqueles problemas que estamos vivendo em que a nossa comunhão com Deus está fraca. Como assim, pastor Raul? Significa dizer que você está orando pouco. Significa dizer que você quase não está orando. Significa dizer que você está falando. Porque a oração vem do verbo falar, orar. Mas você está falando, mas não está chegando a Deus. Então, quando não há oração, não há vitória. Se não há oração, não há mudança. Se você quer que Deus transforme o seu filho, se você quer que Deus transforme a sua filha, então tem que ter oração, porque a oração vai fazer o Espírito Santo visitar constantemente aquele familiar e mudá-lo. Só existem familiares nossos que, por mais que você tente, por mais que você brigue, reclame, fale, você não vai mudá-los. Só o Espírito Santo penetrando dentro deles e transformando eles. E como é que isso acontece? Oração. A oração traz paz. Quando você tem uma vida de oração, você tem paz. Quando você ora, a oração traz alegria. Você se sente alegre. A oração renova as suas forças físicas e espiritual. Mas quando eu falo oração, não é uma oração, não é duas orações. É como, por exemplo, fisicamente eu estou debilitado. Porque eu estou um exemplo, eu estou numa dieta restritiva e eu estou me sentindo, isso aconteceu comigo, eu estou me sentindo fraco. Se você comer hoje, você vai estar forte amanhã? É assim? Fiz uma pergunta, gente. Quer que eu pergunte de novo? Você está fraco, você comeu hoje, o efeito da comida faz na mesma... A comida que você comeu bastante vai fazer efeito na mesma hora? Não, só ao longo do tempo. Então, eu sei que tem oração que você faz. Você orou hoje, aí você não viu resposta, você fala assim, não, tem
problemas, tem situações, tem momentos da nossa vida que nós só vamos superá-los com muita oração. Não uma oração, mas com muita oração. Quando eu falo muita oração, é porque a oração é o elo de comunhão entre nós e Deus. Então vamos voltar à ponte. A oração é uma ponte que liga você a Deus, que liga Deus a você. Não há como como é que as pessoas vão atravessar? Vamos supor, hoje tem a barca para chegar em Niterói. Vamos supor que não existisse a barca. Como é que as pessoas chegariam em Niterói? Ou por helicóptero, ou por avião, ou tem que atravessar a ponte e ir em Niterói. Então a oração, ela é uma ponte que te liga a Deus. Se não há oração da sua parte, não há comunhão com Deus, não há vitória, não há paz. Então, entenda como é importante você acordou pela manhã, você orar. Quando você for se alimentar, você orar. À tarde, você orar. À noite, antes de dormir, você orar. Se você vai fazer uma viagem, orar antes da viagem, orar durante a viagem. Se você vai tomar uma decisão, antes de tomar essa decisão, ore a Deus. Se você vai fazer algo importante, ore. Porque a oração é o que te liga a Deus. A oração é o que te conecta com Deus. Uma pessoa que tem que ora pouco, que tem pouco relacionamento com Deus, é uma pessoa fraca, é uma pessoa debilitada, fisicamente, espiritualmente, é uma pessoa impotente. Então, nós temos hoje muitas pessoas no nosso meio que estão fracas, que não conseguem vencer um desânimo, que não conseguem vencer uma tristeza, não conseguem vencer uma mágoa, não conseguem vencer o vício, não conseguem vencer um medo, um trauma, não conseguem superar uma decepção amorosa, um fracasso. Por quê? Porque não tem comunhão com Deus, não tem vida de oração. Se você parar agora um pouquinho, e se você pare um pouco, e volte lá atrás, em alguns momentos é bom a gente olhar lá para trás. Que momentos como esse? Lembra de algum momento que você enfrentou dificílimo. Só que quando você passou por aquele momento dificílimo, você tinha uma vida de oração, você vivia orando. Como é que você superou? Como é que foi mais fácil para você superar aquele momento difícil? E eu quero que você lembre algum momento que você passou, que você quase não orava, que você estava frio na fé, frio na oração. Foi mais difícil de ser superado. Eu já passei por lutas que honestamente eu tirei de letra. Eu me senti forte, animado. Por quê? Porque antes de eu passar por aquela luta, eu estava vivendo uma vida de oração. Eu estava em comunhão. A minha comunhão com Deus estava assim. A ponte que me liga a Deus, ela estava livre. Não havia nenhuma barreira sobre ela. E eu já enfrentei momentos difíceis que quando eu passei por aquele momento, eu quase não estava orando. E eu não tive força. Aí eu tive que voltar a orar. E eu não me renovei rápido. Eu tive que insistir em oração. Porque é diferente você orar e ter vida de oração. O que é vida de oração? Vida de oração é o que você faz constantemente. Vida de oração, você está sempre orando. Não é quando, por exemplo, tem gente que surge um problema, aí ela abre um jejum. Surge um problema, ela vem para a igreja. O problema resolve, ela para de vir à igreja. O problema resolve, ela já não jejua mais. O problema resolve, ela já não ora mais. Surge um problema, aí a pessoa faz um propósito com Deus. Quando o problema é resolvido, ela para o propósito. Isso não é vida de oração. Não é essa oração que eu estou falando. A oração que Deus tem falado comigo e eu estou compartilhando com você, é como o café de hoje pela manhã. Quem tomou café hoje de manhã? Quem tomou café ontem pela manhã? Ontem de onde? Quem almoçou hoje?
Quem comeu alguma coisa à tarde hoje? Quem vai jantar alguma coisa hoje? Você vive sem essas refeições? Não. Essas refeições, elas fazem parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. E se você não, por exemplo, se eu pular uma refeição, meu corpo já sente. Se eu passar da hora de comer, meu corpo já sente. Eu já sinto fraqueza. Se eu passar da hora de comer, eu já sinto. Quer dizer, eu dependo da comida, eu preciso me alimentar para estar de pé, para estar forte. Ainda mais com 1,82 m. Assim é a oração. A oração é como o café, é como o almoço, é como o lanche da tarde, é como a janta. Não dá para você ficar sem oração. Hoje eu não vou orar. O dia que você não ora é aquele dia que o diabo mais vai trabalhar para destruir você. O dia que você não ora vai ser aquele dia que você vai se sentir fraco, impotente. O dia que você não ora, você pode estar certo, o diabo vai armar algo naquele dia para destruir, para derrubar você. Uma dúvida, um medo, um desânimo, um problema no casamento, uma má notícia. Por quê? Porque ele sabe que você naquele dia deu uma brecha. Você deu um mole naquele dia. Ele vai usar aquele dia que você não orou para prejudicar você. O diabo sabe muito bem do que eu estou falando. Ele tanto sabe que o que ele puder fazer para esfriar a pessoa, para afastar a pessoa de Deus, ele vai fazer. Você quer ver um sinal? Quando uma pessoa está longe de Deus, longe de Deus, você sabe qual é o primeiro sinal de quem está longe? Não ora. Não ora. Ou quando ora, oh meu Deus, aquela oração sem graça, sem vontade. O primeiro sinal de quem está longe de Deus é a falta da oração e a falta da leitura da Bíblia. E aí eu pergunto, como vencer sem Deus? Como superar os momentos difíceis sem Deus? Como vencer o diabo sem Deus? Impossível, impossível. Então você tem que entender que essa ponte não pode ser obstruída. O que é obstruída? Por exemplo, quando tem um acidente na ponte, ninguém passa. Para alguém passar, fecha-se a ponte Rio-Niterói. Para alguém passar de novo, o que tem que fazer? Tem que tirar o que está obstruindo. Foi um acidente? Foi uma moto? O que foi? Enquanto não remove o que está obstruindo a ponte, ninguém passa. Então, o que está obstruindo a sua ponte de ligação a Deus? Eu quero que você pare agora, reflita nisso. Eu quero que você saia daqui hoje pensando o que pode estar obstruindo a sua ponte de ligação a Deus. O que pode estar entre você e Deus? O que está? O que é? Eu posso aqui dar uma porção de nome: medo, mágoa, dúvida, paixão, sentimento. Eu posso aqui enumerar várias coisas. Apego às coisas financeiras, apego ao marido, apego ao filho, apego ao dinheiro. Eu poderia aqui dar vários nomes aos bois. Mas ninguém melhor do que você para saber o que está atrapalhando você de chegar a Deus. O diabo, ele não pode impedir Deus de chegar até você. O diabo não pode impedir as bênçãos que vêm de Deus de te alcançarem. O diabo não pode impedir Deus de abençoar você. Mas ele trabalha noite e dia e noite, para impedir você de ser abençoado por Deus. Você de viver o melhor de Deus.
Ele trabalha noite e dia para tentar afastar você de Deus, para impedir a sua alegria, para impedir os seus objetivos de serem alcançados. E ele não vai medir esforços, ele vai usar todas as armas, todas, para quebrar essa comunhão entre você e Deus, para que você não chegue até Deus, para que você não alcance o que Deus tem para você. Você não tem ideia do que Deus tem para você. Você viveu 70, 60, 50, 40, 30, 20 anos. O que Deus tem para fazer é muito maior do que Ele já fez. Então não pode haver obstrução, barreira nessa ponte que liga você a Deus, que é a oração. Você tem que remover o que está entre você e Deus. Tem coisas que nós vamos orar e Deus vai fazer. Tem coisas que você vai pedir e Deus vai te tirar. Eu lembro de uma senhora que ela tinha um caso com um homem casado. E ela veio falar assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu sei que é errado. Eu sei que é errado. Mas quando ele me liga, meu coração acelera e eu vou encontrar com ele. Mas eu sei que eu estou destruindo uma família, eu sei que estou destruindo um lar. Eu não quero isso. Ore por mim para tirar esse sentimento. Esse tipo de oração não funciona eu fazer. Nem ninguém fazer por você. Esse tipo de oração é só você que pode fazer. Então tem coisas que se você pedir a Deus, Deus resolve. Tem coisas que se eu pedir por você, Deus resolve. Mas tem coisa que quem tem que resolver é você. Não é Deus, não é o marido, não é a esposa, não é o pai, não é a mãe, não é o amigo, não é a sogra, não é o sogro, não é a nora. Tem coisas que é você que tem que fazer. Então, o que está entre você e Deus? Imagine que do outro lado da ponte está tudo o que você sonha, tudo. Olha só, imagine que do outro lado da ponte está tudo e muito mais do que você sonha. Mas hoje há uma obstrução há algo obstruindo a ponte, ou seja, há uma barreira que impede você de chegar até a bênção, que impede você de chegar a Deus. Eu estava imaginando, pensando nessa palavra de hoje, se você um dia andar de avião, ou subir no monte, ou subir num lugar alto, um prédio, lá de cima, você consegue ver tudo embaixo. Mas quem está embaixo não consegue ver tudo que há ao seu redor. A visão de quem está em cima é muito maior do que quem está lá embaixo. O que eu quero dizer com isso? Que o diabo não pode impedir Deus de chegar até você. Mas ele vai trabalhar de todo custo para impedir você de chegar até aquilo que Deus tem para você. Então, olha só o que aconteceu com Jairo. Abra sua Bíblia aí. Abra, por favor. Quem está entendendo? Está dando para entender? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Olha só. Não pode haver nada. Não pode haver nada e ninguém, Cíntia, entre você e Deus. Não pode. Por isso que... Irmã da Cíntia, o seu nome? Irmã da Cíntia, qual é o seu nome? Não esqueço mais não, Silvana. Silvana, por isso que... Qual é o primeiro mandamento, dona Silvia? Primeiro mandamento. Não lembra? Silvana. Silvana. Mãe da Silvana. Cíntia, você não sabe o primeiro mandamento? Tá bravo. Como é o nome da senhora? A outra, Ariana? Dona Eliana? Eliane? Eliane. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus acima
Quer dizer que Deus tem que estar acima de tudo. Não pode haver nada e ninguém entre você e Deus. Deus tem que estar acima de tudo. Então, o que aconteceu com Jairo? Jairo foi até Jesus pedir ajuda para que Jesus curasse a sua filha que estava doente. Então Jairo fez o que a gente está fazendo nesse mês aqui de agosto. Jairo foi buscar uma resposta de Jesus. Jesus, vamos lá em casa ajudar minha filha? No versículo 23 diz assim: insistentemente suplicou. Versículo 23: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Então ele foi buscar, olha só, aí você entende a ponte. Aqui é como se Jairo estivesse orando. Jesus orava do verbo falar. Então Jairo falou: Jesus, vamos lá em casa curar minha filha, que ela está à beira da morte. E eu sei que se o Senhor orar, olha a fé de Jairo, eu sei que se o Senhor orar, ela vai ser curada. Vamos lá em casa. Aí diz assim o versículo, o 24. Continuando o 23. E Jesus foi com ele. Aí o versículo 35 diz assim: grande multidão, é isso? É isso? Não é não? Não é o 35? Então veja, o 36. Não, é o 35 mesmo, só que a sua tradução é outra. Vamos lá. Enquanto Jesus ainda falava, 5:35, chegaram alguns da casa dos chefes na sinagoga dizendo, o que eles disseram? Tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre. Quando o Jairo estava falando com Jesus, aonde Jesus estava, ele falou: Jesus, vamos lá em casa? Aí Jesus falou: eu vou. Você vê que Jesus está sempre pronto para ajudar a qualquer pessoa. Jesus nunca diz não. Jesus nunca vai dizer não. Todas as vezes que você falar: Jesus me perdoa, Jesus me dá força, Jesus me ajuda, Jesus me cura, Jesus sempre tem um sim. Quando Jairo falou: vamos lá em casa, ele disse: eu irei. Só que enquanto Jairo estava falando com Jesus, vieram alguns homens e falaram assim: ó, não incomode mais Jesus, sua filha morreu. Quer dizer, como se falasse assim: não adianta mais lutar. Não adianta. E eu sei que a palavra que Jairo ouviu, nós ouvimos ou alguém falando ao nosso ouvido, ou o diabo soprando na mente. Não adianta mais lutar pelo filho, não adianta mais lutar pelo marido, não adianta orar, não adianta ir para a igreja, não adianta porque Deus não te perdoa, Deus não te ama, não tem jeito. Quando ele disse morreu, morte quer dizer o fim. Quer dizer, não adianta mais lutar, acabou. Então, infelizmente, durante a nossa vida, nós vamos ouvir palavras como essa de morte. O médico dizendo não tem cura. O médico dizendo não adianta operar, se operar não vai viver. Desiste do seu marido porque ele não tem mais jeito. Separa, desiste da sua esposa. Não adianta orar porque nem Deus vai te ouvir. Esse tipo de palavra nós vamos ouvir sempre. A empresa quebrou, faliu, não adianta. Você é perdedor, você é fracassado. Você nunca vai casar. Todo mundo casa, menos você. Você nunca vai ser feliz, não adianta. Você luta, luta, luta e morre na areia. Não adianta você tentar que você não vai conseguir. Esse tipo de palavra nós vamos ouvir sempre. Você sabe o que era essa palavra? Qual era o objetivo dessa palavra? Gerar dúvida no coração de Jairo. A dúvida, ela é um dos, como é que eu vou dizer? Eu ia falar entulho. Como é que eu falei da outra vez? Não. Da ponte? Obstrução. Deixa eu falar uma palavra mais assim, mais simples. A dúvida é como uma barreira que fica na ponte. A dúvida é uma das barreiras.
que impede você de chegar a Deus, que impede sua oração de chegar a Deus. A mágoa é outra barreira. O medo é outra barreira. A incredulidade é outra barreira. Sentimentos negativos é outra barreira. Então, essa dúvida estava entre Jairo e Jesus. Jesus percebeu que aquela palavra negativa mexeu com Jairo. Aí o que Jesus disse no versículo 36? Jesus disse o quê? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Quer dizer, Jesus percebeu que aquela palavra abalou Jó. Aquela palavra mexeu no emocional de Jó, ou de Jairo. Aquela palavra trouxe dúvida. Jesus percebeu que aquela palavra de morte trouxe dúvida. Então Jesus veio com outra palavra e disse: não temas. Não temas quer dizer não comece a duvidar. Jesus percebeu que Jairo estava começando a duvidar. E Jesus sabia que se Jairo duvidasse, a resposta que ele queria não ia acontecer. Então entenda isso. Não pode haver dúvida. Não pode haver medo. Não pode haver pecado. Você pecou. Se você cometeu, não pode haver barreira. Se você cometeu algo grave, se você cometeu um pecado gravíssimo, e você fechar os olhos e dizer: Deus, me perdoa, a palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados dos que confessam. Se é um pecado, perdoa, peça perdão. Se é uma mágoa, chegue até essa pessoa e se conserte. No caso de Jairo, foi a dúvida. Ele deixou que aquela palavra o abalasse, mexesse no seu emocional. E às vezes acontece isso, uma palavra que a gente ouve, uma situação que a gente vê, um pensamento que vem, mexe no emocional, traz dúvida, traz desespero, traz desânimo, traz medo, traz pânico, traz tristeza. Só que Jesus, sem acudir aquelas palavras, Jesus não deu atenção àquelas palavras e disse para Jairo: não temas. Quer dizer, não tenha medo. Crê somente. Quer dizer, ali Jairo estava dividido entre a fé e a dúvida. Naquele momento que Jairo ouviu aquela palavra, ele ficou dividido entre a dúvida e a fé. Por isso Jesus disse: crê somente. Quer dizer, você tem que ter somente a fé. Você não pode, Jairo, crer e duvidar. Você não pode amar e odiar. Você não pode, ao mesmo tempo que você perdoa, você não perdoa. Não, você tem que ter um sentimento apenas. Crer somente em um. E Jesus foi lá, chamou a menina e a menina voltou à vida. Quer dizer, para Jesus, não há a morte, não tem poder sobre ele. Ele tem poder sobre a morte. Não há aquilo, não existe aquilo que Jesus não resolva. Não há aquilo, não existe aquela pessoa que Jesus não possa transformar. Não há situação que ele não possa mudar. Ele pode mudar e transformar qualquer situação. Mas não pode haver nada obstruindo, não pode haver barreira entre você e ele. A dúvida estava sendo uma barreira para Jairo. E Jesus tirou. Jesus falou para Jairo: tira a dúvida, crê somente. Então, seja lá o que for, remove. Por exemplo, eu sou uma pessoa inconstante. O que é inconstante? Começa e para. Então, tem que remover a inconstância. Eu sou uma pessoa muito desanimada, então você tem que remover o desânimo. Inclusive, a gente vê, existem pessoas que ela abandona os bons hábitos, mas não abandona os maus hábitos. Há pessoas que dizem assim: mas eu não consigo.
Mas como você não consegue abandonar o que é ruim, mas você abandona o que é bom? Se eu consigo abandonar o que é bom, eu também consigo abandonar o que é ruim. Na sua comunhão com Deus, não pode haver obstrução. Eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra. Se Jesus não desse aquela palavra para Jairo, a dúvida iria impedir Jairo de ter resposta. Por isso que é importante vir à igreja, dona Silvia, ou Silvana, dona Eliane, Cíntia. Por que é importante? Porque todas as vezes que você vem, e você que está nos assistindo aí, Deus sempre tem uma palavra. Jesus disse assim: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra sempre vai te limpar. Agora, se você quase não ouve a palavra, não lê a palavra, então aquilo vai sujando você por dentro. Você imagina um cesto, um latão de lixo. Você vai acumulando lixos dentro de você. Tire hoje, seja lá o que for. É um pastor Raul. O que há entre mim e Deus é uma lembrança do passado. Eu sofri uma injustiça, eu sofri uma violência, eu sofri uma agressão verbal, uma agressão física. Mas quanto mais você vai orando, quanto mais você ora, mais perto de Deus você fica. E mais Deus vai trabalhando dentro de você. A oração vai fazendo com que o Espírito Santo te transforme por dentro, te renove por dentro, te fortaleça, te mude, te torne uma pessoa melhor, te torne poderoso, te torne poderosa. Então, se tem algo entre eu e Deus, eu tenho que tirar. Porque aquilo que está entre eu e Deus quer me impedir de viver o melhor dele, quer me impedir de desfrutar o que ele tem para mim, quer me impedir de ser salvo, quer me impedir de prosperar, quer me impedir de casar. O que está entre mim e Deus quer me impedir de ser feliz. Eu não aceito isso aqui me impedir. Eu não permito que isso aqui me atrapalhe. É tanto verdade, você pode ler o capítulo 5 todo. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, para finalizar, havia muitas pessoas chorando. Aí Jesus falou assim: a menina não está morta, mas dorme. Quer dizer, Jesus veio com uma palavra de fé. Sabe o que eles fizeram? Começaram a rir. Começaram a rir. Quer dizer, eles não tinham a mesma fé que Jairo tinha ao ir buscar Jesus. Você sabe o que Jesus fez? Vocês sabem o que Jesus fez? Botou todo mundo para fora. E só ficou Jesus, alguns discípulos, Jairo e a esposa. Jesus pediu que todos se retirassem. Quer dizer, Jesus retirou ou tirou aquilo que ia atrapalhar a resposta de Jairo. Aquilo que ia atrapalhar o milagre. Aquilo que ia atrapalhar a filha de Jairo de reviver. Jesus botou tudo para fora. Você tem que tirar, tire. Eu vou repetir. Tem coisas que é só você que pode tirar. Você vai orar a Deus, mas Deus não vai te atender porque não é Deus que tem que fazer, é você. A oração, ela não é só acrescente a partir de hoje. Quando você orar, acrescente não só palavras faladas, mas quando você orar, acrescente o louvor. Acrescente na oração adoração. Quando você orar, acrescente na oração cânticos de louvor. Você está orando, oh meu Deus, canta um louvor. Canta. Acrescenta na sua oração adoração. Meu Deus, eu te louvo, eu te adoro, bendito seja o seu nome. Porque isso vai te aproximar mais de Deus. Isso vai fazer você se chegar mais a Ele. Quem entendeu? A oração é uma ponte que liga a gente a Deus.
Não pode haver barreira, não pode haver obstrução. Você que entendeu, fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado. Como o Senhor tem falado comigo. E a gente acaba orando pouco, orando por orar, falando por falar. Nós não podemos abrir a boca e dar 2, 3 palavras em vão. Nós não podemos, no momento da oração, relaxar, ser frios, porque a nossa vitória está na oração. A paz está na oração. A cura está na oração. A libertação está na oração. A salvação está na oração. O fortalecimento está na oração. Se há alguém aqui nos assistindo agora, por esse canal, ou alguém aqui na igreja, que por algum motivo se esfriou, que por algum motivo se apagou, seja lá o que o fez tropeçar, o que a fez tropeçar. Eu lembro do salmista que disse que quando um justo cai, o Senhor o levanta. Levanta essa pessoa nessa noite, meu Pai. Faz essa pessoa lembrar dos momentos que ela tinha contigo de oração. Não precisa ser uma oração longa, não precisa ser uma oração de palavras bonitas, não. Mas quando abrir a boca tem que ser de todo o coração. Levanta essa pessoa. Levanta essa pessoa. Acende esta pessoa. Que por algum motivo hoje está distante, ou hoje está longe de ti. E longe de ti está longe da vida. Longe de ti está longe do amor. Quando estamos longe de ti, o amor está longe. A alegria está longe. A força está longe. A paz está longe. As vitórias estão longe. Todas as vezes que Israel era derrotado, era quando eles estavam longe do Senhor. Mas que isso não seja assim, só de buscar quando a gente precisa, fazer do Senhor um empregado, um funcionário, não. Que se torne um hábito, a vida de oração. Fale você com Deus aí agora. Esse momento é seu e dele. Dele e seu. Fale comigo. Fale com ele. Não deixe a gente sair daqui da mesmo jeito. Que hoje o Senhor transforme. Que hoje o Senhor mude. Que hoje o Senhor possa, Espírito Santo, continuar a obra que o Senhor começou. Aleluia. Digno. Oh, digno. Isso é adorar. Isso é louvar a Ele. Cante. Solte sua voz e diga a Ele: digno de louvor, adoração e poder.
Espírito Santo, me batiza. Obrigado por estar aqui. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Jesus chamou a filha de Jairo pelo nome e ela levantou os mortos. Jesus te conhece e Ele te chama agora pelo seu nome e Ele te levanta de entre os mortos. Ele levanta hoje, aqui e agora, o seu casamento. Ele levanta a sua família, a sua vida econômica. Ele te levanta para testemunhar Ele. Quem viu a filha de Jairo morta, depois viu ela andando na rua, todos que a viram morta puderam vê-la andando. Ah, como Jesus foi glorificado. E hoje Ele quer ser glorificado através de você, através da sua vida. Aleluia. Aleluia. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essas pessoas, por essa igreja. Obrigado, e eu tenho certeza, quando nós entrarmos na nossa casa, que a Tua presença venha exalar através de nós o Teu perfume, e que os nossos entes queridos possam ver o Senhor em nós. É o que eu peço, de todo o coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E amém. Amém? Podem sentar. Graças a Deus. Nós vamos, a cada domingo,
A cada quarta-feira e a cada sexta, nós vamos falar mais. Inclusive, eu quero que você que está nos assistindo, assista o nosso culto quarta-feira, 7 horas da noite, e deixe aí agora o seu nome, o nome dos seus familiares, para que nós possamos orar por você. Aqui embaixo está o meu WhatsApp, que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato com a gente. Quem recebeu a palavra de hoje? Quem entendeu? Você entendeu? A oração é uma ponte. Se não há ponte, não há ligação. Se há, como dizer, obstáculo, não tem como chegar do outro lado. Nós vamos, levanta suas mãos, por favor, vazias. Pai, o Senhor prometeu abençoar as obras das nossas mãos. Abençoe essas pessoas para que uma vez essas pessoas abençoadas, elas possam abençoar a tua casa. Eu as abençoo. O que tem dinheiro preso, que o dinheiro saia, a causa da justiça saia, que o que está dando errado dê certo agora. Eu declaro que as portas se abram e eu abençoo a todos que me assistem e a todos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos precisar muito da sua ajuda. Pastor Raul, mas eu tenho pouquinho, não importa. Por exemplo, se você tem pouquinho e outro tem muito, o pouquinho com outro pouquinho, nós vamos chegar lá. Nós mandamos fazer a fachada da igreja, essa semana o rapaz vai estar lá. A fachada custou R$730. Inclusive, eu vou pedir aqui na internet, se nós tivermos 10 pessoas que possam ajudar com R$73, 10, nós conseguimos pagar a fachada. Inclusive, nós até pedimos o rapaz para fazer, mas vamos pagar no final do trabalho. Então, você que puder aqui nos ajudar, e você que está nos assistindo, que puder nos ajudar, o nosso Pix está aqui embaixo. Pode ser tanto o número do celular como igrlogos@gmail.com. E o que você puder contribuir vai nos ajudar a manter a igreja e a gente a fazer essa obra, pôr a placa ali. Tem gente que passa ali na frente e não vê e fica procurando o nome da igreja. Então, essa semana a placa eu creio que vai estar lá. Se alguém trouxe o seu dízimo, a sua oferta, traga aqui à frente. Nós vamos finalizar a oração, o culto. Vamos para casa. Se alguém trouxe, traga aqui à frente. Você que está aqui pela primeira vez, fica aqui assim, por favor. Obrigado. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Que você, me chama o pastor Raul, essa aqui é minha esposa. Que você precisar de nós, conte conosco. A nossa igreja ela está iniciando aqui e ela tem o nosso lema, o nosso objetivo é uma igreja familiar, um cuidando do outro. Então, se você precisa de uma visita no hospital, se você precisa de ajuda, se você precisa de uma visita na sua casa, você pode contar com a gente. Nós vamos fazer de tudo por tudo para ajudar você. Aqui nós não vamos, como dizer, abrir mão ou desprezar ninguém. Aqui nós não vamos expulsar ninguém, punir ninguém. Nós vamos abraçar todos. Mas o que eu estou falando, eu não estou jogando indireta de outras igrejas, não. Se você abrir sua Bíblia na parábola do filho pródigo, você vai ver como Deus tratou o filho, como o pai tratou o filho e como o irmão tratou o outro irmão. Eu não vou dizer não. Lê lá a parábola do filho pródigo e veja como o pai tratou o filho e como o irmão tratou outro irmão. Então, os irmãos fazem, alguns irmãos, o que esse irmão fez com o filho pródigo. Mas a gente está seguindo o exemplo do pai, não do irmão. Tá bom? Fique de pé, por favor. Eu quero, como esse mês nós estamos orando para Deus entregar a resposta na sua mão, abra a sua mão assim, ó. Feche os olhos. Pai, entrega a resposta que a gente precisa na nossa mão. Assim como o Senhor entregou a filha de Jairo nas mãos dele curada, o Senhor pôde entregar ela viva. Ela estava morta e o Senhor entregou ela viva. Entrega agora na mão. Eu não
não sei qual a resposta que essa pessoa precisa, a cura, a libertação, a transformação da família, a união, o casamento, ou encontrar o homem certo, a pessoa certa, mas entrega nas mãos. Agora, fecha suas mãos. Eu profetizo. Deus entrega nas suas mãos a vitória agora. E essa semana, você que me assiste pelo YouTube, você que está aqui, você vai falar: Deus me respondeu. Como respondeu a Jairo, Deus me respondeu. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Uma ótima noite a todos. Finalizamos mais um culto abençoado. Espero vocês quarta-feira, às 7 horas da noite. E o que precisar, nós estamos aqui. Boa noite.